Bom, pessoal, a gente está aqui do time da Neo e aqui trazendo mais um conteúdo para o Neo Lab Stack. Hoje a gente vai trazer um conteúdo com relação à qualidade de software. A gente está com parte do time aqui de qualidade para falar um pouco desse conteúdo. A ideia é a gente trazer de forma ampla aí como que funciona a qualidade de software aqui na área de Prod Tech da Neo. Eu vou trazer um pouco do meu background aqui, minha apresentação, vou passar aqui para o pessoal se apresentar para vocês terem uma ideia do conteúdo das pessoas que estão aqui, o que elas conhecem, também um pouco da sua história. Eu sou o Diogo Giassi, né, estou na Nelway há 8 anos e meio, né, o meu background é técnico, de desenvolvimento mesmo, eu sempre tive aí construindo parte das nossas soluções e no dia a dia aí, interagindo com o pessoal de qualidade, muitas vezes trabalhando em demandas em conjunto, em funcionalidades dos produtos, e hoje eu tenho um papel aqui mais de auxiliar e dar suporte a toda essa galera que está no dia a dia aí dos times fazendo acontecer. Sérgio, se quiser continuar aí, apresentando um pouco aí da tua história. Valeu, Diogo. Eu sou o Sérgio, estou aqui na Neo há 1 ano e meio e já trabalho como QA há uns 10 anos. Eu sou o João Lima, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, trabalho aqui na Neo desde 2016, com qualidade de software desde 2012. Trabalho em um squad de plataforma, onde habilita e proporciona ferramentas para os demais squads produzirem, e também atuo no chapter interno, né, numa comunidade interna de qualidade de software. Então, eu me chamo Carlos, eu trabalho na Nelway, mês que vem faz 5 anos que eu estou aqui na Nelway, trabalhando, mas eu já trabalho com qualidade há mais ou menos uns 11 anos. Dentro da qualidade eu também estou dentro de um time como o João, eu também estou dentro de um time de plataforma, fornecendo essas ferramentas para o restante dos times. E hoje fico um pouco mais focado na automação de testes, mas também continuo sempre fazendo testes manuais e participando das etapas ali de desenvolvimento. Muito bom, eu acho que também para o pessoal entender, eu acho que a gente tem uma galera aí que já tem uma jornada grande nesse mundo de qualidade, né? Alguns, uma jornada grande aqui dentro da Neo e outros, jornada grande em outras empresas, mas também contribuindo e trazendo aí mais conhecimento para a Neo. Eu acho também um ponto interessante, o João e o Carlos mencionaram a posição em times de plataforma, né? Eu acho que a gente tem aqui na Neo essa questão, alguns times de plataforma, outros times de produto. O Sérgio traz aqui a representação de um dos times de produto, e o João e o Carlos hoje estão num time de plataforma, né, que acaba desenvolvendo soluções que os times de produto e solução usam no dia a dia. A gente tem uma apresentação, a gente vai puxar a apresentação aqui e trazer para a gente ter nosso roteiro aqui e seguir o que a gente quer trazer sobre qualidade de software aqui na Neo. Nossa apresentação, qualidade de software, passar aqui qual que é a nossa agenda, o que a gente pensou em trazer hoje aqui para explorar aqui, trazer de contexto de como é a qualidade de software aqui na Nelway. Primeiro a gente vai tentar trazer um pouco sobre como que é o profissional de qualidade aqui dentro da Nelway, como que a gente vê esse papel, falar um pouco sobre como que esse papel está dentro dos times, trazer um pouco do histórico, como que a gente já se organizou, como que a gente se organiza hoje, falar um pouco de uma dinâmica que a gente tem aqui, que é o chapter, onde a gente tenta integrar as pessoas, falar um pouco do ferramental que é utilizado pelas pessoas de qualidade, e também falar um pouco sobre realmente pipeline de testes manuais e automatizados, como que a gente faz tudo isso aqui na Nelway. Para começar esse primeiro tema aqui, Carlos, se puder contar para a gente aí como que é e como que a gente entende esse papel do profissional de qualidade aqui dentro da Nelway, trazer um pouco como que é o dia a dia, como que é o dia a dia de vocês realmente nos times, como que é a dinâmica de trabalho. Conta para a gente aí como que essa tua trajetória aí, como que vem sendo. Então, Diogo, eu vou trazer um pouco, então, essa visão que a gente tem aqui do profissional, aqui dentro. Então, a gente tem o profissional de QA, a gente entende-se aqui dentro da Nelway que QA é a nossa disciplina, que está inserido, e o profissional a gente trata muito como Software Quality Engineer, aqui dentro. Então, esse profissional, esse Software Quality Engineer, ele tem um papel bem fundamental aqui dentro da Nelway, dentro do ciclo de desenvolvimento, né? Tipo, a gente sempre está participando do desenvolvimento dos produtos e também desenvolver os processos, não ficar só tão focado no produto, tentando aplicar essa cultura e o conhecimento que a gente tem na disciplina de qualidade, aplicar para a Nelway como um todo, para toda a área de engenharia. Então, a gente sempre tenta aplicar isso. Mais específico, quais são esses papéis assim que a gente aplica aqui dentro da Nelway? Um deles é contribuir com a qualidade dos produtos, então isso é
sempre tentando entregar o melhor produto possível para o nosso cliente, sendo um cliente interno ou sendo um cliente externo. A gente sempre tenta fazer entregas mais certeiras, assim, então sempre está contribuindo com a qualidade desses produtos. Um outro ponto também, a gente não fica só ligado ao produto em si, à validação do produto em si, mas a gente também está sugerindo melhorias para o processo de desenvolvimento, para poder estar estabelecendo padrões de qualidade dentro dos times, e o que é um padrão de qualidade mais amplo, a gente acaba discutindo dentro de um chapter de qualidade. A gente vai até explicar um pouquinho mais para frente, depois do chapter. Um outro papel muito importante é disseminar a cultura de qualidade entre os times, é um papel bem importante. Parar de pensar naquela caixinha, assim, a gente sempre tenta fazer isso. Parar de pensar naquela caixinha que vai ter uma etapa de desenvolvimento no final de uma sprint, e lá no final o QA vai pegar para validar, tentando quebrar esse paradigma de a gente poder estar desde o início do processo já aplicando qualidade e participar desse ciclo inteiro. Então, participando desse ciclo, é onde já vem tipo, análise de requisitos. Então, é um papel bem importante do QA, é ele já conseguir auxiliar na análise e revisão de requisitos. Nessa etapa, ele já vai estar conseguindo aplicar a qualidade desde o início, então a gente procura estar sempre olhando para isso também. Aí, por fim, vem a criação e execução de cenários manuais automatizados. A gente tem bastante teste manual quando vem uma funcionalidade nova para fazer, mas a gente tem muito teste automatizado também que precisa cuidar dessa execução e criar esses testes automatizados. E com a criação dos testes automatizados, também vai vir a manutenção que a gente precisa fazer. Então, como a gente tem um pipeline de teste que roda automático periodicamente, então a gente está sempre acompanhando as execuções, e quando tem uma manutenção para fazer, de nossa responsabilidade, é do papel de qualidade, corrigir esses testes que estão quebrando. E, por fim, de todas essas etapas que a gente passa, de todos esses papéis que a gente gera uma quantidade de artefatos. Tipo, então, o papel do QA é disseminar disponibilizar esses artefatos para o time poder estar vendo. Alguns exemplos que a gente tem aqui de artefatos, né? Trazer o resultado dos testes, tanto manuais como automatizados, trazer para o time isso, fazer o acompanhamento, né? Ser bem transparente isso para o time, como é que está sendo os resultados, criar as ideias e cenários de testes, manter isso escrito. A gente utiliza hoje a linguagem Gherkin ali para poder escrever esses cenários. Então, manter esses cenários escritos é um papel importante para a gente, até porque esses cenários vão poder ajudar o restante do time, não só na parte da automação, não só na parte da qualidade. Também é manter o inventário. A gente tem um inventário bem legal de testes aqui, que a gente tem um relatório onde a gente tem todas as evoluções de testes que estão tendo. O que é teste manual, o que é teste automatizado, o que falta escrever. Então, manter esse inventário atualizado e disseminar ele também faz parte ali do papel do QA. E, por fim, gerar alguns guias de boas práticas. Isso é bem fundamental também, porque com esses guias, a gente pode gerar guias tanto de como automatizar os testes, boas práticas para teste, fluxo de automação, fluxo de teste manual, boas práticas para criação de Gherkin. Então, gerar esses guias e disponibilizar eles para alguém que quer inserir na área ou quer entender a área de qualidade, isso é bem importante, porque corta um certo tempo ali de onboarding para poder aprender. Legal, Carlos, eu acho que tu trouxe um pouco de qual é o papel, né? Mas eu acho que também como que é o dia a dia, né? Como que é o dia a dia do profissional de QA dentro do time. Tu comentou um pouco de como a gente vê, né? Como uma disciplina, realmente. O papel de qualidade, ele é uma das disciplinas que a gente tem na área de ProdTech. A gente tem outras disciplinas, como a parte de desenvolvimento, a parte de analytics, a parte de produto. Então, qualidade a gente vê como essa disciplina. Mas como que é o dia a dia, né? Como que é um pouco do dia a dia do profissional quando dentro de um time, né? Consegue trazer aí para a gente um pouco desse contexto também? Então, eu vou falar um pouco mais, então, como que é esse processo dentro do time agora, né? Então, aqui dentro a gente sempre fala muito que o QA dentro do time, ele é um elo bem forte entre todas as etapas dos envolvidos ali do desenvolvimento, porque ele pode estar interagindo desde o início até o fim. Então, com isso ele vai conseguir diminuir os riscos em toda etapa de concepção do desenvolvimento ali, tanto de risco de produto como risco de processos. Mas aqui dentro da Neoway,
a gente tem uma estrutura de times, os times são bem dinâmicos aqui dentro, no seu tamanho, mas eles sempre procuram ser um time multidisciplinar, mas eles não têm um tamanho fixo. Sempre vai tentar ter um GD, ter um PO, ter desenvolvedores, designers, e sempre tendo um QA dentro, mas eles mudam a estrutura, mudam um pouco o tamanho dos times, e com isso muda também o processo de desenvolvimento de um time. Aqui os times são bem livres para trabalhar da forma que eles melhor se encontrarem para trabalhar. Alguns times vão preferir trabalhar com sprints, com as reuniões, os seus ritos, outros já vão preferir trabalhar com o quadro Kanban e acompanhar pelo quadro e tal. Alguns têm dailies diários, outros dailies assíncronos, mas então isso faz com que o QA ele precise ser, a pessoa de qualidade, ela precisa ser altamente adaptável a todas essas mudanças, porque muitas vezes ele vai deixar de interagir só com o time dele, vai ter que interagir com outro time, então, que trabalha um pouco diferente, que tem alguns ritos um pouco diferentes. Então, esse processo de desenvolvimento, o profissional de qualidade dentro, ele precisa também estar sempre se adaptando a essas mudanças e tal. E no processo de desenvolvimento, ali a gente, como QA, nesse processo que é bem dinâmico, a gente já tenta participar desde o início, né, da etapa, como eu falei antes ali, do desenvolvimento, para poder conhecer, interagir no início do processo, conhecer o que está sendo desenvolvido, para poder dar a sua opinião, aplicar a qualidade desde o início. Então a gente sempre procura fazer isso. E também temos algumas responsabilidades assim que dentro do time daí, né? Uma delas é essa de auxiliar na concepção do produto, entender da regra de negócio, não precisa ficar só focado na validação, mas também na regra de negócio, procurar entender essa regra, ver se você se atende, se não atende, porque como ele tem um conhecimento bem amplo do produto, ele consegue auxiliar muito o time nessa etapa. Então, com isso, ele consegue trazer insumos para o time, do funcionamento do produto, que como ele conhece muito, sempre está avaliando o produto, então ele traz esses insumos para o time, em reuniões, que geram novas discussões, e às vezes pode até mudar o rumo de um caminho que está sendo tomado, então é bem importante estar trazendo esses insumos. E aí, com isso também, a gente gera insumos, gera os artefatos para auxiliar na validação. Como eu tinha dito antes, a gente escreve os nossos cenários em Gherkin, então a gente já pode gerar esses artefatos, muitas vezes, antes mesmo da funcionalidade estar desenvolvida. Porque aí, com esses artefatos gerados, o próprio time pode se beneficiar disso. A gente pode se beneficiar de ter critério de aceitação, lá dos critérios de aceitação, o desenvolvedor, para ele talvez olhar para esse cenário e ver se é um cenário que ele não estava atendendo nos testes de unidade dele, ou alguma coisa assim, não pensou isso antes, então é bem importante. E aí esse é o básico de todo o QA também, que é controlar suas tarefas e seus reportes de issues. Então, o QA ele é dono das suas tarefas, ele vai controlar o andamento das suas tarefas e vai cuidar também do andamento do reporte de bugs. Ele vai abrir o bug, vai passar para o desenvolvedor, vai ter todo esse trâmite, quando o desenvolvedor corrigiu, vai validar, depois de validado, antes de ir para a produção. Quando for para a produção, tu avalia de novo, se for para a produção, então ele cuida de toda essa etapa. E dentro dos times também a gente vai ter algumas responsabilidades de alguns QAs que são mais focados em testes manuais, mas eles também vão gerar artefatos para serem automatizados. Eles vão escrever o cenário para quem está mais focado depois no automatizar, poder escrever esses cenários. Então, esse profissional que está mais focado ali na automação, ele vai gerar as automações em várias camadas. Hoje aqui dentro a gente tem automatizado os testes na camada end-to-end, né, no teste web ali. A gente tem bastante testes na camada end-to-end. A gente tem bastante testes também na camada de API, então a gente testa muito API aqui dentro também. E de performance, a gente tem alguns testes também de performance, onde a gente usa algumas aplicações de mercado ali para aplicar o teste de performance. E também agora a gente está tentando caminhar com a ajuda do time de segurança, está sendo um baita parceiro nosso de a gente aprender e começar a aplicar teste de segurança também, para poder pegar as coisas um pouco antes, não ser mais proativo, não tão reativo, ou não ficar tanto só na dependência do time, uma carga só para o time de segurança, poder auxiliar nesse processo, está sendo algo que a gente está começando para ir. Muito bom, Carlos. Eu acho que contou um pouco, né, hoje como que a gente está. Hoje a gente tem esse
esse modelo, né, que a pessoa de qualidade ela está inserida dentro dos times, né, só que a gente sabe que nem sempre foi assim. No passado a gente tinha uma estrutura diferente. O João, que está há um bom tempo aí, pode contar para a gente como é que foi aí essas transições que a gente passou sobre o modelo de times que a gente tinha e como a gente organizava as pessoas de qualidade e como a gente foi essa nossa evolução, né, durante o tempo, o que a gente ganhou e o que perdeu com todo esse processo. João, se quiser trazer aí. Cara, eu acho que é bem isso que você comentou, acho que foi uma evolução baseada na necessidade, né, nas dores que a gente tinha ali, né. No início, há 5, 6 anos atrás, a gente trabalhava muito mais como fábrica de software e também como fábrica de desenvolvimento, né, onde tinha um modelo bem cascata, né. Primeiro se desenvolvia tudo, depois passava todas as funcionalidades para essa fábrica de software testar tudo, né. A gente não tinha muito contato, assim, durante o ciclo de desenvolvimento das funcionalidades do software, a gente não tinha muito contato com o produto, com o time de desenvolvimento. Aí chegavam as demandas e a gente testava lá no final da release, lá a gente acabava fazendo as homologações e ajustes nas automações de teste. Muitas vezes chegavam essas homologações para ser realizadas já com um prazo previsto para entrega, né? A gente dava uma estimativa, mas a gente dava uma estimativa baseada no que a gente não conhecia, porque a gente não tinha participado muito do processo ali como um todo, né? E aí a gente, como você bem frisou, né, cara, foi uma evolução que a gente passou, né? Bem orgânica, né? O pessoal sentiu a necessidade de mudar isso, né? E hoje a gente está bem mais nesse modelo ali, como o Carlos comentou, né, nesses times multidisciplinares, onde a gente participa desde o início. Cada time, né, tem a possibilidade de aplicar a metodologia de gerenciamento e desenvolvimento que achar mais necessário, mas essa questão da parte de qualidade do QA, a pessoa está inserida desde o início mesmo, desde a concepção do produto ali, da funcionalidade, até a entrega, né, e a manutenção disso depois. Então, isso facilitou bastante a gente, né, até em economia de tempo, né. Antes a gente talvez não testasse, não homologasse tudo por talvez não conhecer tudo, né, e com certeza tinha mais bugs, né, tinha mais problemas, e hoje essa economia de tempo se reflete em, cara, menos bugs, né, menos correções que precisam ser feitas, porque a gente já consegue matar muita coisa antes, né, antes de até mesmo de vir para desenvolvimento, a gente já valida bastante, principalmente a questão de valor gerado, né, como o Carlos comentou anteriormente ali, o que acaba ajudando desde o início, sendo esse elo junto com o time de desenvolvimento, né, com os devs, então acaba meio que traduzindo um pouco, né, sendo traduzido um pouco a conversa de negócio para a conversa um pouco mais técnica ali, né. Então, eu acredito que a gente conseguiu uma boa evolução baseada no que a gente sentia de dor, assim. Então, a gente conseguiu chegar nesse modelo que é bem bacana. Eu acho que um ponto interessante também, né, de trazer, João, acho que toda evolução também traz outros pontos de vistas, né, e hoje a gente está no modelo que é um pouco diferente, claro, a gente está inserido em cada time, mas esse modelo também tem desafios, né, eu acho que nem tudo são flores, né, no modelo passado, lá onde a gente estava isolado no time, era de uma forma, mas hoje, também quando vocês estão nos times, né, cada um no seu time, tem alguns desafios. Carlos, não sei se quer contar para a gente aí como que é esses desafios, o que vocês passam no dia a dia. Vou contar aqui também um pouco da minha parte, eu já estive nos times junto com vocês e sei que muitas vezes a gente esquece de chamar o QA para um papo, para uma conversa. Conta aí para a gente como que é um pouco desse desafio, né, de estar dentro de um time onde tem diversos perfis aí junto. Então, eu acho assim que é bem isso que tu falou, né? Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem aqui dentro é engajar o time inteiro para essa inclusão do QA, né? Tipo, incluir o profissional de QA em todas as etapas. Eu acho que isso é um desafio que a gente tem, a gente já está conseguindo construir, muita coisa já andou, assim, muita coisa melhorou, mas é um desafio que a gente tem, de poder estar sendo incluído desde o início, para poder estar entendendo ali, como a gente já falou antes. E também vem o desafio de a gente conseguir participar de todas as etapas. A gente sempre está trabalhando com bastante coisa, a gente tem um volume bem grande de entregas e coisas para validar. Então, conseguir participar desde o início, às vezes é um quebra-cabeça ali de agenda para conseguir participar de tudo. E uma outra coisa, assim, por último, eu acho que um dos nossos desafios é de passar essa mentalidade de qualidade para o time. Eu acho aquilo que eu falei antes.
você quebrar essa caixinha de qualidade é no fim da sprint, por exemplo, e não é no tempo todo de desenvolvimento. Acho que quebrar essa caixinha também é um desafio que a gente tem aí pela frente para a gente conseguir disseminar essa cultura mesmo de qualidade desde o início do processo. Muito bom, eu acho que é isso mesmo. Vocês enfrentam uma barra aí diária, mas eu acho que a gente consegue, né, no final, fazer com que o processo de qualidade seja bem bacana. Eu acho que até avançando aqui na nossa apresentação, acho que é importante falar da forma com que a Neoway também olha para as pessoas, né? A gente olha para as pessoas muito em cima de alguns comportamentos. A Neoway foca muito em alguns comportamentos de sucesso, que é a parte de colaboração, de protagonismo e de ousadia. E por que a gente traz isso aqui? Porque a parte de qualidade aqui na Neoway anda muito próxima desses comportamentos, né? Então, quando a gente está falando aqui de ser colaborativo, eu já vou puxar até um próximo tema aqui, que é falar do nosso chapter de qualidade. Eu acho que até para trazer um contexto para todo mundo, a gente na Neoway, a gente tem essa ideia de ter alguns chapters. A ideia do chapter é conectar as pessoas que estão isoladas nos times, mas possuem um trabalho em comum, que elas consigam trocar experiências, né, consigam falar sobre temas e garantir que a gente tenha uma maturidade nos times semelhante. E eu acho que a gente tem uma dessas dinâmicas, que é o chapter de qualidade, que é bem bacana, que traz uma evolução. Então, Sérgio, tu que chegou aí por último aí no time, mas já encontrou esse chapter montado aí, conta pra gente aí como é que é um pouco dessa dinâmica e também como que foi, né, chegar aí e encontrar esse chapter, encontrar esse momento onde tu pode trocar com as pessoas de qualidade. Como você me mencionou, né, a Neoway, ela incentiva a cultura do chapter. Todas as disciplinas possuem um canal de chapter onde eles vão trocando ideias. Tem o chapter de QA, possui o chapter de devs de front, de devs. Então, isso é legal porque como você mencionou, como as disciplinas, cada devs que estão em cada colmeia, eles podem trocar conteúdos e experiências dentro do chapter, né? E um dos pontos que motiva manter a comunidade ativa é trocar essas ideias, como eu falei, entre todos os colaboradores das mesmas disciplinas, né? Trocar as ideias que a gente passa no dia a dia, as dificuldades, e trazer para o chapter para a gente ver o que a gente pode resolver os problemas. A vontade de crescimento de cada integrante, né? Mostrar o que a gente está pensando em aplicar na nossa colmeia, que acha legal, e mostrar para os outros das outras colmeias, da disciplina, e ver se eles acham interessante estar aplicando ou não. Tem um roadmap de evolução de qualidade ali da Neoway, sempre ativo, pensando o que a gente pode melhorar para a Neoway, não só da comunidade, mas em si de qualidade total, né? E também no chapter a gente está sempre pensando na melhoria, né? Não só colmeia, como na Neoway em si. E através de todos esses motivos que eu comentei, né, vão surgindo várias iniciativas que a gente vai fazendo dentro do chapter, onde a gente testa novas ferramentas, decidimos algumas técnicas que a gente vai estar abordando, entre outras. Como o Machado mencionou também, dentro do chapter ali a gente vai criando vários guias para estar ajudando no onboard de novos colaboradores. Então, uma dessas experiências que eu tive foi que dentro do chapter já tinha vários documentos ali onde mostrava como que a Neoway trabalha com a qualidade, e com isso eu consegui me adaptar muito fácil lendo esses docs que eles me proporcionaram para me entender como é que é a maturidade de qualidade da Neoway. Com isso a gente consegue entender muito mais fácil, assim, consegue estar dentro do time. Outro ponto também que o Machado comentou ali, que recentemente a gente começou a fazer uma integração com o time de segurança, e com isso a gente começou a ver novas oportunidades de melhorias no testes, onde a gente vai criar documentos com vários cenários que o pessoal de segurança vinham analisando, encontrando problemas, que agora a gente pode estar avaliando esses problemas antes e botando lá no doc como características para a gente estar validando antes. Então, esses pontos que eles vêm levantando, é legal a gente estar mostrando no chapter e disseminando para todos os times, para todas as colmeias, né, para todas as pessoas ali da qualidade. Outras iniciativas que também ajudou bastante, que foi feito dentro do chapter, é toda a parte de automação que o Machado comentou, que a gente tem, toda a estrutura que a gente possui da automação.
Recentemente também a gente tinha um grande problema de atualização de senha, que a gente precisava trocar a senha e demandava um grande tempo do QA. Então, teve uma iniciativa também onde a gente conseguiu fazer com que essa troca de senha fosse automatizada dentro do próprio Chapter. E com isso, né, com todas essas ideias, com todas essas iniciativas que a gente vai trazendo dentro do Chapter, ele mostra que traz frutos para todo mundo, né? Não só para o QA que está entrando, mas para a ANEL e para a Colmeia, porque traz valor em toda a ANEL, em toda a qualidade. Muito bom, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Chapter traz esse ganho coletivo, né? Todo mundo ganhando e todo mundo aprendendo no dia a dia com as experiências dos outros, né? Mas eu acho que tem um ponto interessante também de comentar um pouco mais da dinâmica em si. Se a gente falar aqui, trazer esse slide, ele traz um pouco das ferramentas que a gente usa hoje para fazer qualidade na ANEL, mas como que é o processo de escolher essas ferramentas, né? Como que vocês levam isso para o Chapter, como que vocês discutem sobre isso? João, se quiser contar aí para a gente um pouco como que é essa dinâmica ali de discutir sobre algo mais específico, mais pontual dentro do Chapter, sobre qualidade, sobre uma tecnologia. E só para o pessoal entender, né, o Chapter ele é semanal, 1 hora por semana, onde o pessoal se encontra e troca ali experiências do dia a dia, né? E se tiver, nessa semana não tem um tema, ou tem um tema, o pessoal está sempre de uma forma bem aberta, trocando ideia. Mas, João, conta pra gente aí, como que funciona ali essas discussões? Cara, bem como tu falou ali, a gente traz dores do dia a dia para a gente tentar resolver em conjunto, né, com todos, né? Cara, a gente tem QAs com quase 20 anos de experiência com QAs que entraram há pouco tempo, então todo mundo tem algo a contribuir, né? A gente tenta trazer para o Chapter um ambiente totalmente seguro, assim, que qualquer um possa trazer suas dores do dia a dia e também possa contribuir, né, para resolver essas dores do dia a dia. E a decisão, assim, pela escolha de uma ferramenta, de um processo, né, de um método, é muito baseada em discussão ali no Chapter, né? A gente traz a dor e a gente tenta atuar em cima dela ali para poder resolver. Basicamente, a gente trabalha com POCs, né? A gente traz para a discussão semanal ali o problema, o pessoal discute, né? A partir daquilo ali gera uma iniciativa, gera uma POC. A partir dessa POC, alguém toma a liberdade, né, de tocar ela, testa algumas ferramentas de mercado, ou se a gente vê a necessidade, a gente acaba criando as ferramentas aqui dentro, né? E depois apresenta e aí tem a decisão do time, principalmente da pessoa, né, que acabou trazendo o problema ali. E isso acaba se juntando, daí no final das contas, acaba se juntando ali para toda a plataforma de testes que a gente tem, né? Acaba integrando. Mais um item, né, mais uma ferramenta ou um processo que acaba entrando ali para a stack de qualidade de software que a gente tem daí. E avançando aqui, eu acho que um ponto até interessante, a gente voltando nos comportamentos, eu acho que tem uma questão, essa dinâmica do Chapter de qualidade tem uma questão de um protagonismo muito grande, né? Então, eu acho que essa dinâmica funciona porque eu acho que todas as pessoas de qualidade têm um protagonismo muito grande de querer evoluir realmente a parte de qualidade, né? E eu acho que aqui toca no ponto do quanto a gente fez e evoluiu a nossa plataforma de qualidade, como a gente chama aqui, com essas interações no Chapter. Então, eu acho que toda a forma com que a gente lida com qualidade, ela se desenvolveu muito. No passado, lá onde a gente tinha um time, o pessoal discutia muito junto do time, hoje o pessoal tem um Chapter e ele continua evoluindo da mesma forma, né? Então, acho que, mas é importante trazer aí também esse contexto histórico, né? Como que foi essa evolução, né? Como que evoluiu toda essa nossa plataforma de qualidade, como que a gente faz hoje? E, João, tu tendo aí, desde o início desse processo, consegue contar pra gente como que foi essa evolução, como que era lá, agora falando realmente da plataforma de qualidades, como ela é? Então, o Chapter é uma ferramenta que a gente acabou mantendo, né? Uma maneira que a gente acabou mantendo para ter esse alinhamento com todos os QAs que a gente tinha naquele modelo antigo, onde tinha a fábrica de software, que estava todos os devs, e tinha a fábrica de qualidade, né, a fábrica de testes, onde estavam todos os QAs alinhados, né? Então a gente acabou mantendo o Chapter muito mais para essa necessidade que era uma coisa bacana que a gente tinha no passado, né? E lá se tinha um padrãozinho, né, um modelo assim de como fazer a homologação das coisas.
E quando se separou ali os QAs nos times, né, foram mais para os times, a gente preferiu manter alguns padrões, até para a gente poder trazer uma facilidade de onboarding para as pessoas novas que estão chegando, discussões de como evoluir, né? Quando todo mundo vai para um lado, né, fica difícil evoluir muitas coisas ao mesmo tempo. Quando todo mundo caminha junto, é mais tranquilo de fazer essa evolução, né? Todo mundo pensando junto, evoluindo junto. Como tu citou ali a questão do protagonismo, então o Chapter ele é a ferramenta, né, que a gente tem aqui que habilita a gente para ter esse protagonismo. Não necessariamente as pessoas têm que seguir os processos, as ferramentas que estão no Chapter, mas são dores que a gente já resolveu, já passou no dia a dia, né? Aí entra muito o protagonismo do QA, que é aplicar isso, né? Decidir de aplicar isso no dia a dia, de levar isso para os times onde eles estão inseridos, né? Onde eles têm a responsabilidade de fazer as homologações, cuidar do valor do produto que eles estão homologando. E aí, se fosse o pipeline ali de homologação de testes, né, o QA ele apoia desde o início, né, como o Carlos comentou, que é algo que a gente está tentando puxar, está sempre tentando puxar isso, né, isso é uma cultura que a gente tem que sempre trazer à tona, né, por mais que a gente perpetue em algum momento, né, nem sempre a gente consegue manter, então é sempre algo que a gente tem que trazer à tona, que é o QA está desde o início inserido nas decisões sobre o produto. E aí realiza as homologações em ambientes internos, ambientes de produção, também depois da entrega o QA ajuda a acompanhar o monitoramento ali de logs e alertas para saber se o que foi desenvolvido continua com uma boa saúde, né? Então, basicamente, o teste que o QA acaba fazendo, ele depende muito da origem do problema e do aplicativo também, né? Muitas vezes não é necessário aplicar um teste de performance e muitas vezes também é necessário, dependendo da origem ali do aplicativo, né, finalidade dele também. Então pode ser realizado testes funcionais, testes não funcionais de performance, né, e agora a gente está evoluindo as skills de testes de segurança ali junto com o time de segurança aqui da Neue. E aí, se o aplicativo é mobile, a gente acaba aplicando técnicas para mobile, se é web e API da mesma forma, mas no geral a gente tem um alinhamento que primeiro se entende ali sobre a tarefa, né, o que está vindo ali, o que vai ser necessário testar. Se existir uma documentação, a gente estuda a documentação para identificar problemas já na fase de documentação, prototipação. Se for uma correção, a gente já tenta simular antes, né, antes do dev, né, no caso corrigir, né, a gente já tenta simular para criar os cenários de teste, né, porque provavelmente foi um cenário que a gente deixou passar, né, durante a homologação, então a gente incrementa a esteira ali de homologação. Depois que a gente entende qual que é a demanda que vai vir, a gente começa a pensar nas ideias de teste, tenta criar alguns testes de aceitação, já começa a pensar em testes na questão de regressão, a gente utiliza o Gherkin, né, como foi citado anteriormente, a gente mantém os cenários de teste no Git, né, integrado na plataforma de testes que a gente tem. Durante o desenvolvimento, o QA também participa ali das discussões junto com o dev, junto com o PO, enfim, se tem alguma mudança durante o caminho, é importante chamar o QA ali para ele ficar atento ao que está acontecendo, né? E durante a homologação, normalmente a homologação é realizada a primeira vez assim num teste manual, né? Para ter uma agilidade um pouquinho maior no início. E é homologado no ambiente que a gente tem internalizado aqui, que é um ambiente de homologação, né? Que a gente chama de ambiente de QA. Então o nome já diz tudo, né? Ambiente de QA, a gente homologa as features ali. Se tiver cobertura de teste automatizado naquela feature, a gente utiliza, né? Se beneficia daquela automação que já existe. E se não tiver, a gente já faz o planejamento para frente de automatizar isso logo na sequência, né? Caso algum problema seja identificado, a gente faz o reporte, né, do problema, uma melhoria também, a gente faz o reporte da melhoria, e aí ele entra no ciclo ali de correção, né, vai para o dev, discute, se é um problema que tem que envolver PO e UX, eles chegam junto ali nessa solução, né, aí a gente retesta, né, e, enfim, o ciclo vai até ficar redondinho para poder ir para a produção. No deploy a gente acaba fazendo alguns testes depois do deploy, né, a gente faz uns testes que a gente chama de smoke test, que é dar uma passada básica na aplicação para ver se a integração da funcionalidade no ambiente de produção tá ok. Se não tiver, né, daí a gente pensa ali na forma de fazer rollback.
né, caso algum problema é identificado ali, a gente também está junto ali durante o processo de deploy, a gente acaba avisando o time, né? Aí a tarefa do Gira ali, a gente acaba utilizando o Gira para controlar as tarefas, né? Daí a gente, depois que tem essa entrega em produção, a gente fecha a tarefa do Gira, né? E o pós-homologação daí é pensar naquelas escritas lá, naquelas ideias de teste que talvez a gente não tenha escrito ainda todo o cenário com Gherkin, né? Aí a gente atua ali logo depois da homologação em completar essas histórias, né? E planejar a automação delas. E a gente tenta chamar o time, né, sempre para fazer essa priorização, né, para ver o que está mais latente ali, para a gente poder ver o que gera mais de valor, assim, com a automação de teste. E depois aí é acompanhamento, né, da entrega daí da feature que já está em produção. Aí a gente tem algumas ferramentas aqui internas, né, que todo time de desenvolvimento utilizam, né, para analisar logs, analisar recursos de máquina, enfim, alertas, né, integrado com aplicativos de comunicação, e a gente fica de olho ali, sempre que tem algum problema, a gente acaba atuando também junto com o time junto com os devs ali. Muito bom, João. Acho que tem uma característica que tu citou, cara, durante o processo de homologação e também como a gente faz a parte de testes automatizados, que é todo o projeto de automação, né? A gente tem um projeto que realmente roda teste caixa preta em cima da aplicação, simulando ali o comportamento do usuário. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é um dos desafios que vocês têm, né? Como que é manter, né, atualizada, né, essa base de teste, toda essa automação, visto, né, que é uma base de código separada, né, desconectada do projeto, né, dos projetos. Então o desenvolvedor vai lá e mexe num projeto, num serviço, sim, ele atualiza os testes unitários que estão lá, esse é um papel dele, né, ele está criando testes, mas tem toda essa outra base que é a automação, né, que realmente roda em cima do projeto. Carlos, conta pra gente como que é o desafio de manter isso atualizado, né, de garantir que não quebre, né, mas que a gente tenha confiabilidade, né, de usar a automação e saber que ela, beleza, tá legal, ela tá testando, tá funcionando, e o que tá quebrando realmente é problema, né, não é código desatualizado. Esse é um desafio bem grande que a gente tem realmente, porque a gente tem muitos times aqui dentro da Neoway, né, e fazendo entregas diariamente. Então, e como o nosso produto é uma plataforma e está tudo junto, e o nosso código, como tu falou, tá longe do código de desenvolvimento, então é um desafio manter isso atualizado, porque hoje a gente tem aproximadamente 4.500 cenários automatizados que rodam periodicamente. Então, eles têm um prazo ali na semana para determinados dias que eles rodam a semana, eles são bem distribuídos na semana, até para não puxar muito recurso das máquinas e tal, dos ambientes, mas é esse desafio, porque muitas vezes uma mexida, aparentemente que não vai quebrar nada e tal, às vezes acaba quebrando alguma coisa. Então, o desafio que a gente tem é conciliar o nosso tempo que está aplicando testes em novas funcionalidades e, mesmo assim, olhar para o nosso pipeline de teste que está rodando periodicamente e olhar o teste que está quebrando para ver se realmente é um bug que está ali na aplicação, ou até mesmo, às vezes, não se trata de um bug. Se trata de uma atualização que precisa ser feita na automação, mudou alguma coisa no produto e precisa atualizar a automação. Então, esse é o desafio, é encaixar essas manutenções dentro dos nossos times, dentro das nossas sprints, das nossas tarefas. Acho que esse é o maior desafio, assim, olhar para o teste quebrando e conseguir trazer isso rápido para conseguir resolver, não deixar muito para depois. Acho que esse é o maior desafio. Assim. E outro ponto bacana, assim, que além da gente ter esse desafio ali, mais na visão do que há dentro do código dos projetos de automação de teste, tem uma sinergia bem bacana, assim, com os demais, as demais pessoas, assim, da engenharia, né, as demais disciplinas. Por exemplo, a gente trocou uma ideia com o chapter de front-end, que facilitaria demais se a gente tivesse, por exemplo, atributos exclusivos para automação de teste ali no HTML, no front, né? Prontamente eles atenderam, então uma troca de ID, uma troca de uma classe ali no front já não afeta mais a gente, né? Se já tem esse atributo específico que a gente combinou com eles. Então o pessoal tem esse cuidado assim também para não quebrar, por exemplo, a automação de teste, né?
Então, e além disso, né, o QA estando dentro dos times, ele também tem a possibilidade de falar para o time o que aconteceu, né? Pô, tá quebrando aqui. Aí o time junto ali com o QA entende, né, o que aconteceu e já ficam ligados para a próxima, né? De repente, se não trocou um fluxo de tela, não trocou realmente uma tela que existia, não existe mais, né? Que daí não teve o que fazer. Toma bastante cuidado assim para não afetar a automação. Mas assim, a manutenção ela é pequena, assim, né? Comparado com a quantidade de testes que a gente tem e o tamanho da plataforma. Eu acho que um ponto legal, acho que a gente cria uma conexão, né, do desenvolvimento com a parte de qualidade, né? Hoje eu acho que a galera do desenvolvimento vê também toda a parte automatizada como mais uma ferramenta de garantia do trabalho, né? Então acaba sendo mais um instrumento que muitas vezes os desenvolvedores também estão atentos, né, para ver, pô, será que o que eu botei no ar não quebrou, né? Trazendo mais uma confiança na entrega. Eu acho que por isso que também ajuda a ser suave, né, esse processo de manutenção, porque a galera se interessa realmente em manter isso funcionando, porque sabe que isso traz uma segurança bacana, assim. E avançando aqui, eu acho que um ponto interessante que conecta também com um dos comportamentos, que é essa parte de ousadia, né, a gente tem uma estrutura muito bacana, a gente tem a galera de qualidade, uma maturidade bacana, a gente tem um chapter que roda numa cadência legal, conteúdo bacana, todo mundo numa uma maturidade bem interessante, mas eu acho que vocês também são bem inquietos, né, em querer evoluir, vocês sempre estão trazendo situações que têm pontos de melhora, assim. E aqui, falando de ousadia, né, o que vocês estão vendo aí para os próximos passos, o que vocês veem de futuro aí para essa parte de qualidade de software aqui na área de ProdTech, né, o que vocês veem de próximos passos? João, se quiser falar um pouco aí da visão aí da galera de qualidade. Como tu disse, né, a gente tem uma estrutura bacana, né, satisfaz bastante, assim, o que a gente precisa hoje em dia, né, mas a gente vê muitas possibilidades de melhoria, né, então a gente consegue evoluir mais, a gente sabe que pode evoluir bastante, tá bom, mas pode ficar melhor, né, e hoje o que a gente, tipo, vislumbra para o futuro, assim, para a área de qualidade da Neoway, a gente evoluir na questão de testes de segurança, né? Já está acontecendo, já está ocorrendo hoje em dia a sinergia bem bacana com o time de segurança da Neoway, para eles mentorarem a gente nessa questão, né? Para a gente ter essa skill mais forte. E isso é legal porque o chapter não se restringe somente às pessoas que têm QA no papel, no nome. Enfim, é destinado para pessoas que têm interesse em qualidade, né? Então, tá ocorrendo uma sinergia bem bacana ali com o time de segurança, eles trazem insights ali de como que a gente consegue testar, treinamentos ali para a gente poder trabalhar com esse mindset mais voltado assim para segurança. Outras questões assim que a gente imagina e está constante, né? Praticamente é a evolução dos frameworks que a gente tem de automação de testes. Então, a gente sempre procura ver uma maneira para a gente produzir mais, né, com menos tempo. Então, hoje, atualmente, são 9 QAs e a gente tem que manter uma plataforma grandinha. Então, a gente precisa ter uma produtividade bem bacana, principalmente com a automação de teste, para a gente poder pensar em outros tipos de teste, né? Para ter um tempo para pensar em outros tipos de teste. E aí, como eu até tinha comentado anteriormente, a gente tem pessoas com quase 20 anos de experiência com qualidade de software e pessoas que estão ingressando há menos de 6 meses, e até um dos desafios que a gente tem é nivelar o conhecimento entre todo mundo, e hoje o que a gente está trabalhando ali, o que a gente vislumbra no futuro, ter um roadmap de conhecimento, né, onde a gente consiga disponibilizar em formas de treinamento, guias, enfim, de alguma maneira a gente disponibilizar trilhas de conhecimento conforme as técnicas e metodologias que a gente utiliza de testes aqui na Neoway. E aí cada um pode escolher a sua trilha, pode escolher o seu caminho profissional. Outro ponto importante, né, que a gente trata bastante ali no chapter, que a gente quer evoluir bastante assim, para o futuro, é dar uma visibilidade bacana de tudo que a gente está fazendo. Não só fazendo via chapter, mas fazendo no dia a dia ali, junto com o time, que é dar a visibilidade do que há, né, visibilidade da qualidade como um todo. E outra questão, né, que é bem importante, né, o nosso chapter ele funciona há mais de 6 anos, então a gente precisa dar uma manutenção muito grande nele,
de tempos em tempos, né, trazendo pautas, enfim. Então a gente tem que engajar as pessoas, tem que buscar material fora, tem que trazer outras pessoas da NEL. Então também é uma visão de futuro para a gente, assim, manter esse chapter enganjado durante um bom tempo e motivada, né? As pessoas motivadas, querendo aprender, querendo participar, querendo discutir, né? Sempre no ambiente seguro, trazendo as dores para a gente poder resolver. Então a gente pensa muito mais assim nessa questão de futuro. Então, promissor aí de mais passos, né? De coisas que a gente vai seguir, eu acho que vai trazer mais ainda qualidade para o processo de qualidade da NEL, né? Que eu acho que é bem bacana. Eu acho que também um ponto legal a mencionar que a gente tentou trazer aqui um overview geral, né? De como é a qualidade, como é o papel, como que é a dinâmica do dia a dia, mas eu acho que a gente tem como trazer conteúdos até mais profundos tecnicamente, algum exemplo, como é no dia a dia, a gente pode pensar em outras gravações aí, trazer mais conteúdo, mas eu queria agradecer vocês aí, João, Carlos, Sérgio, por estar disponível aí, contar um pouquinho do dia a dia, como que é o processo, como que é a experiência realmente de ser uma pessoa de qualidade aqui na área de ProdTech da NEL. Não sei se vocês quiserem trazer mais algum ponto, algo que a gente não mencionou, fiquem à vontade. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho de como é o nosso dia a dia e como é o dia a dia de vocês. Cara, eu acho que é isso. A gente tem muito mais coisa aí para mostrar, mas a gente tem o tempo aí para respeitar. Mas aí a gente pensa nas próximas aí. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Vamos que vamos. Valeu!